Prepare-se para uma injeção de inspiração e fé em poucos minutos. Assista a cortes impactantes de pregações que prometem transformar seu dia e renovar sua alma. Não perca a chance de ser profundamente tocado pela palavra de Deus. Assista agora, sinta a diferença e não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que vão mudar sua vida. Eu vim aqui para despertar você hoje. Terminar essa conferência para você ir para casa bugado. Para você ir para casa que não serva para mais nada. Para que você não sirva para mais nada na sua vida. O meu trabalho aqui hoje, terminar essa conferência, não é para dizer, foi muito bom estar com vocês, ficar com... Não é. É para dizer assim, se você não der uma resposta para tudo que você recebeu aqui, foi inútil o seu dinheiro. Se você não der uma resposta para que os 4 dias que você ficou aqui, foi inútil. Porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Quando Deus me dá alguma coisa, Ele espera que eu corresponda a isso. Por isso Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. Homens que acreditaram que poderiam ir além da sua capacidade. Homens que acreditaram que poderiam fazer algo a mais do que aquilo que já estava sendo feito. E por que eu li Abacuque? Porque se você ler o livro de Abacuque, abra comigo o capítulo 1 de Abacuque. Veja que coisa interessante. O capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Deus não começou com ele conversando sobre avivamento. Deus começou com ele mostrando defeito, problema, coisas erradas. Está assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí Abacuque começa a dizer: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não me salvarás? Por quê? Porque tu me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso acerca o justo e a justiça é torcida. Olha a oração de Abacuque aqui, gente. 3 capítulos Abacuque, ele me ensina muita coisa. Por quê? Porque ele começa dizendo assim: Senhor, por que o Senhor só me faz ver problema? Por que cada vez que eu olho para a terra eu só vejo defeito? Senhor, eu ligo os telejornais, é um problema. Senhor, eu só vejo problema. Eu vou na internet dar uma olhadinha nos vídeos, eu só vejo gente falando mal de gente, gente atacando gente, e quem mais briga na internet é crente, que não influi, não contribui e nem auxilia. Abacuque está dizendo: por que o Senhor está me fazendo ver tanta iniquidade? Por que, Senhor? Eu estou vendo que a lei, não existe lei na minha terra, não existe justiça na minha terra, só tem bandido, só tem corrupto, só tem imoralidade, só tem iniquidade. Senhor, por que tu me fazes ver? Sabe o que eu vejo, irmão? Aqui é uma igreja acomodada, que dorme em cima da espada. Alguém que está esperando alguma coisa cair do céu. Irmão, o diabo já caiu, não vai cair mais nada. Tem coisas que eu tenho que fazer. Deus pode fazer todas as coisas, mas não fará aquilo que eu tenho que fazer. E Abacuque está lá reclamando: por que eu só vejo problema? Por que o Senhor me mostra? Ele está reclamando de ter visões ruins. Mas só que aqui Abacuque, irmão, no capítulo 1, se você for estudar o capítulo 1, você está lidando com um profeta amargurado, com um profeta que só vê defeito e problema. E eu vou te falar, Deus não leva um profeta no meio do vale para dizer que os ossos estão secos. Ele já sabe. Deus não precisa de mais diagnósticos, Ele já sabe. Deus não precisa de ninguém na internet dizendo: a igreja está perdida. Ele já sabe, irmão. Deus não precisa de ninguém criticando a igreja e pastores e a juventude da igreja. Deus não precisa de ninguém
Deus precisa de alguém que mata no peito e diz: é comigo, Jesus. Deixa que eu vou ajudar a resolver. Abacuque está ali reclamando, irmãos, chorando, dizendo: por que eu só vejo problema e defeito? Só que não termina no capítulo 1, porque no capítulo 2, se você levar a sua Bíblia até o capítulo 2, Abacuque, ele toma uma decisão. Ele disse: eu não vou ficar aqui reclamando não. Sabe o que eu vou fazer? Ele diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Quando ele parou de reclamar, que ele disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de reclamar, eu vou tomar uma posição de crente, eu vou tomar uma posição de profeta, de pastor, entendeu? Eu vou tirar a amargura dos meus olhos, vou tirar a amargura, a palavra frívola da minha boca, e eu vou tomar uma posição. Quando ele tomou uma posição, Deus disse: escreve uma visão. Porque Deus não dá visão para críticos, Deus não dá visão para quem fica enchendo o saco. Sabe que para quem Deus dá visão? Deus dá a visão para quem se posiciona. Quando ele se posicionou e disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigia e vou ouvir aquele que fala comigo, para ver o que Deus tem para me dizer. Quando Deus percebeu que ele tomou uma posição, Deus disse: escreve a visão. Ó, escreve com letra bem grande, para aquele que passa correndo, corra com ela, porque vai vir muito mal sobre a terra, mas o meu justo pela fé viverá. Eu vim aqui nessa noite com uma incumbência de despertar você, dizer: você pode. Na cabeceira da minha cama tem um relógio, ele me desperta pela manhã. Ele tem o poder de me acordar, mas ele não tem o poder de me tirar da cama. Não é de mais pregações de despertamento que precisamos, nós precisamos de reposicionamentos, de alguém que mata no peito e diz: deixa comigo. Então aquele cara que começou reclamando no capítulo 1, meu Deus, só tem coisa ruim, só tem injustiça, só tem problema, só tem iniquidade. No capítulo 2 ele toma uma posição, e ele diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou ouvir o que Deus quer falar comigo. E quando ele se posiciona para ouvir a Deus, Deus diz: escreve uma visão aí que eu vou te dar. E se ela tardar, espera, porque ela tardar, certamente ela vai acontecer. E aí no capítulo 3 ele começa a orar por avivamento. E sabe como é que termina o livro de Abacuque? Abacuque dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que me falta o produto na vinde, ainda que os campos não produzem alimento, todavia me alegro no Senhor. Todavia me alegro no Senhor. Deus precisa de homens e mulheres posicionados, que acreditam naquilo que Ele disse um dia para você. Ninguém começa desobedecendo a Deus, a gente começa na incredulidade. A gente sempre começa na incredulidade. Quando a gente diz: aquele irmão é desobediente. O que Deus falou para Eva e para Adão? Ele falou para Adão, né? O que ele disse? Você pode comer de todas as árvores, mas daquela você não pode. Por quê? Porque se você comer, certamente morrerás. Aí a Bíblia diz que a Eva para na frente da árvore. O que ela viu? Que a árvore era boa para si e para dar entendimento. E o que Deus havia falado? Morrerás. Ela comeu ou não comeu? Comeu e deu ao seu marido. Por quê? Porque entre acreditar no que Deus disse e acreditar no que ela estava vendo, ela acreditou no que ela estava vendo. Sabe por que temos filhos desobedientes? Porque eles não acreditam mais no que a gente diz. Conversando com uns pais esses dias, ele disse: pastor, meu filho é muito desobediente. Eu disse: me conta um pouco da história. É muito desobediente. Pastor, eu digo para ele: se você fizer, eu vou te bater. Aí eu digo: você bate? Ele diz: não. Eu digo: por isso. Porque ele não acredita mais no que você diz. Se você disser que vai bater, você tem que bater. Nem que seja 2 palmadinhas, mas você tem que bater. Tem, pastor? Tem. Por quê? Porque você disse.
Não, mas se bater a escola, o Estado, manda o Estado calçar rua, irmão. O Estado tem que fazer esgoto, calçar rua. Quem cria seus filhos é você. O Estado que vai calçar rua, vai fazer esgoto. Não vai se meter na minha casa não. Vai cuidar das ruas. É porque nós terceirizamos a criação dos nossos filhos. Nós terceirizamos. Tem coisa que é só para os pais fazer, a gente terceiriza. Tem coisa que é só a igreja que pode viver e a gente terceiriza. Irmão, Deus vai fazer pela igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja e a família são as únicas instituições constituídas por Deus capaz de transformar uma geração. E é justamente o que o diabo quer roubar. Aviva, Senhor, a tua obra. Converse. Quando você disser eu vou fazer, você tem que fazer. Por quê, pastor? Porque você disse que ia fazer. Irmãos, às vezes nós vamos para o culto e a gente diz, eu vou lá porque eu quero ser cheio da glória. Irmão, nunca foi a promessa de Deus encher a terra de glória. Não. Quando Isaías foi trazido para cima, quando Isaías estava aqui embaixo, ele só via problema na terra. Ele dizia, a terra está destruída, a terra está desolada, a terra está acabada, a terra não tem mais saúde para a terra. Mas a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, no capítulo 6, Deus leva ele para cima. E ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu ouvi o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por que nunca foi promessa de Deus encher a terra de glória? Porque ela já está cheia. Tem glória aqui, ali. Ó, tem glória aqui, ó. Essa menina aqui deitada tem glória. Aquela ali, aquela outra menina tem glória. Minha esposa, oh glória. A terra não vai ser cheia de glória. Abacuque profetizou no capítulo 2, versículo 14, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória. Ou seja, você vai começar a conhecer o que você já tem. Não torne a sua oração redundante. Você está orando por coisa que você já carrega. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Não virá, já veio. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus Cristo. E ele já veio. O melhor de Deus está por se manifestar. Mas vir, já veio. Nós estamos buscando coisas que nós já temos. Por quê? Porque entre acreditar no que Deus disse, preferimos acreditar na realidade presente. Acreditamos nas dificuldades, acreditamos, nós temos notícias ruins para dizer. Esse musical do jornal hoje falou muito com a gente. Por quê? Porque é justamente isso. A gente tem dificuldade de perseverar em algumas coisas. Perseverar é persistir com esperança. Perseverar é todo o trabalho duro que você faz depois de todo o trabalho duro que você já fez. Perseverar é acreditar sempre. Não é por sentimento. Hoje as pessoas acreditam no seu sentimento. Por isso elas não acreditam mais no casamento. Elas acreditam no sentimento. Elas não acreditam mais na aliança, acreditam no sentimento. Então o que eu sinto é mais importante do que aquilo que Deus estabeleceu. Pegou? A fé não sente, amigo, a fé sabe. A fé afirma certeza. Até para compreender, para entender, você precisa de fé. Hebreus diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Até para entender alguma coisa eu preciso de fé. Eu oro por uma geração tomada de fé, meu irmão. Uma geração que acredita no que Deus disse. Deus disse, vai atrás do que Deus disse. Segura essa palavra. Pastor, mas eu não tenho muita coisa. Você não precisa ter nada. Você só precisa ter uma palavra. Deus criou tudo pela palavra. Ele disse, haja luz, e hageu. Ele disse, haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz que houve luz no primeiro dia. E ele só fez o sol no quarto dia, e já havia luz no primeiro.
porque não é o sol que ilumina o dia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pastor, mas eu conheço a Bíblia. Eu conheço. Não é só a Bíblia que você precisa conhecer. Você precisa conhecer de quem a Bíblia está falando. Porque se você conhece só a Bíblia, só. Se você conhece só o que está escrito, você pode só conhecer letras, capítulos e versículos. Você precisa conhecer a voz de dentro dela. A voz que vai falar com você. A doce voz do Espírito. Mas eu tenho uma palavra. Não é só uma palavra que você precisa ter, é uma voz. Uma voz. A voz do que clama. João Batista disse isso, você sabe. João Batista não disse o clamor, eu tenho um clamor, eu vou clamar. Ele não disse que ia clamar, ele disse, eu sou a voz do que clama. Ou seja, tem alguém clamando dentro de mim. Tem alguém gritando alto dentro de mim. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele disse, eu sou só a voz, o clamor não é meu. O clamor é de alguém que está dentro de mim. Então, irmão, a terra precisa do conhecimento da glória. Por que a terra precisa do conhecimento da glória? Porque 2 Coríntios 4:4 diz o quê? Que Satanás, ele tem tentado cegar o entendimento, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo tem tentado cegar o entendimento, para que você não descubra o que você é, para que você não descubra o que você tem. Meu irmão, tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está com você. Só que, como disse o Rodolfo aqui hoje pela manhã, às vezes Deus tem que te afastar do grupo, tem que te levar para um recôndito, para que você comece a olhar para dentro de você. E nós cantamos isso de novo, de dentro para fora, porque avivamento sempre é de dentro para fora. Nada pode ser de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, amém, irmãos? Semana retrasada eu estava em São Paulo. Nós estávamos ali dirigindo ali na Marginal, e alguém que estava no carro disse, meu Deus, esse rio Tietê é um rio podre. Eu disse, não é podre. Não, claro, é um cheiro. Não, ele não é podre, alguém apodreceu ele. Porque se você for na fonte do rio Tietê, onde ele nasce, a água é cristalina e dá para beber. Mas no caminho foram colocando coisas, dejetos, esgotos. E esse é o problema de todo o cristianismo, de todo cristão. Porque na fonte ele é puro. Mas à medida que ele vai andando, ele vai colocando coisas. Ele vai usando estímulos de fora, vai usando capacidades de fora. Ele intelectualiza a fé. A fé não é burra, não, irmão, mas a fé é louca. A fé não é burra, mas ela é louca. Intelectualizou a fé. Intelectualizou tudo que Deus fala. Agora Deus tem que provar. Às vezes a gente está contando, Rodolfo, um testemunho. A gente diz, rapaz, eu estava lá orando, você acredita que eu orei, a perna do cara cresceu? Aí tem gente que diz, o povo aumenta um pouco as coisas. Irmão, eu prefiro lidar com gente exagerada. Que eu tenho que dizer, calma, irmão, pula menos, dança menos, corre menos, do que aquele cara. Não aguento você não, mano. Não te aguento não. Não, mas só se eu ver. Esse é o seu problema. Você quer ver para crer. Você tem que acreditar no que Deus disse. Você tem que celebrar a semente antes que ela vire um fruto na sua vida. Você tem que celebrar a semente antes que ela vire um fruto na sua vida. A terra precisa do conhecimento da glória, porque a glória já tem. E eu vou te falar uma coisa para nós aqui, irmãos. A pior coisa que pode acontecer para uma terra é ela não conhecer o que ela tem. A pior coisa que pode acontecer para um homem é ele não conhecer o que ele tem. Se eu fosse ouvir todo mundo que já me deu conselho, eu não seria um pregador hoje. Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse, você não sabe pregar, você nem tem roupa de... Olha a sua roupa, não é nem de crente, você parece um pagodeiro. Esse é o seu problema, esse é o nosso problema. A gente ouve todo mundo.
Cessa todas as entradas, irmãos. Não coloca mais nada no seu cristianismo. Deixa a água vir de dentro. Como é que é isso, pastor? Deixa, porque a água limpa a água. Você coloca, onde você colocar a sua mão, você deixa a sua impressão digital, mas na água não. Na água não, deixa a água vir de dentro. Há um rio, cujas correntes, elas alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Esse é o nosso problema. Nós nos tornamos intelectuais demais. Pastor, mas como é que o senhor vai falar isso numa conferência? Não, irmãos, vocês viram os irmãos acadêmicos que passaram aqui? Tudo chapado, irmão. Tudo doido, tudo pilhado. Esse é o nosso problema. Eu me lembro quando fui pregar numa universidade uma vez. Me chamaram para pregar no segundo ano de administração, terceiro ano de administração de empresa, para dar uma palavra lá, como é que é eles falaram lá o nome, eu esqueci. É palestra, mas era outro nome, assim, mais, tinha o catapite fora, assim, entendeu? Aí eu fui, aí peguei um caderno, naquela época não tinha muita tecnologia, peguei um caderno, pastor Misa, escrevi, liderança. Liderar é a arte de liderar, quem lidera é o líder e tal. Eu fui escrevendo. E aí levei uma caixa de Bíblia. Eu e pastor Lapa fomos na universidade. Chegamos lá, aí entramos, era tarde, no anfiteatro. Aí a prof me chamou e disse assim: o senhor foi convidado pelos alunos, né? Eu disse sim. Ela disse: eu vi aqui, o senhor é pastor, né? Eu disse: sou, todo feliz, irmão. Sou pastor. Ela disse: pastor, eu queria pedir para o senhor não falar de religião, de igreja, né, de Bíblia, porque não faz muito sentido para esse momento. Eu digo: pode deixar, Satanás, não vou falar nada não. Deixa comigo, diabo, não vou revelar quem eu sou não, pode ficar tranquilo. Mas aquela palavra me intimidou. Eu botei meu caderninho, pastor lá com a caixa de Bíblia lá na porta. E eu fiquei: irmão, queridos, quase já escapou um pai do Senhor. Eu disse boa tarde, e na doce paz eu ia falar, né, do Senhor Jesus Cristo, mas daí não falei nada, fiquei quieto. Me intimidou. Aí eu comecei a falar, eu disse: eu vim aqui para falar de liderança. Quem lidera é o líder, né? O líder, ele lidera porque ele foi chamado para a liderança. E aquele negócio sumia, irmão, não tinha nada ali. Irmão, eu andei para lá, para o lado, ficava um olhando para o outro, sem entender nada. Aquela coisa gelada, fria, nojenta. Sabe, aquele sopa de chuchu. E aí, tirei o microfone da boca assim, e fiz assim, Ô Espírito Santo, por favor, vem aqui. Eu não sei falar sem você presente. Irmão, Ei, deixa eu te falar. Você sabe quando ele chega, não sabe? Ele já vive na gente, mas você sabe quando ele se manifesta, que aquilo que está dentro vem para fora. Sabe ou não sabe? Irmão, quando veio eu já fiz Aí já ficou um olhando para o outro. Eu digo: sou do Chu, irmão, sou do Chu, da turma do Chu, né? Eu fui sapatinho de fogo até vir em Belo Horizonte. Depois eu virei Chu, entendeu? E Ronaldo também é do Chu. Irmão, não aguentei. 10 minutos depois eu já estava andando de um lado para o outro, dizendo: queridos irmãos, quem aqui vai ser administrador de empresa? A galera levantou a mão. E aí eles se ligaram que tinha um negócio diferente. E o menino que me convidou disse: é meu pastor, ele não estava me conhecendo. Daquele jeito ele não era eu. Aí eu disse: quem vai ser administrador de empresa? Todo mundo levantou a mão e disse: pastor Lapa, me dá um livro desse de administrar empresas. Peguei o livro e disse: aqui, leia esse livro. Aqui você vai aprender a matar a fome de 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Aqui você vai andar 40 anos no deserto sem comprar um tênis
tênis, sem comprar uma calça, sem comprar uma camisa. Você vai lidar com o homem que criou, administrou e mantém tudo pela palavra do seu poder. Solta esse leão que está aí dentro, senão eu vou aí, hein? Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! A coisa pior que pode acontecer para você é você negar o que você carrega. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Todo mundo vai saber que eu sou crente pentecostal, que fala em língua e sapateio. Por quê? Porque essa é a minha identidade. Deus me chamou para isso. Alguém está me entendendo aqui? Sim, sim. Jesus parou diante de Jerusalém em Lucas 19:44. Disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos e tu não quiseste. Você não está entendendo o dia da tua visitação. Cara, você precisa entender o dia da tua visitação. O dia que Deus vira a chave dentro do seu interior. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. O imoral não tem mais imoralidade na vida dele. Por quê? Porque virou a chave, irmão. Você não consegue mais pecar. Você não dá mais conta. Como isso, pastor? Porque você entendeu o dia da sua visitação. Uma terra que não entende a sua visitação, ela não desfruta da sua presença. O povo no templo gritando: manda o Messias, manda o Messias. E o Messias entrando sentado num burrinho. E eles não viram. Eles estavam orando para nascer o Messias. E o Messias nasceu, e quem viu primeiro foi os magos. Quem viu primeiro foi os magos. Não foi quem tinha as escrituras na mão. Não foi quem estudava as profecias. Porque Deus não se revela para religiosos, Ele se revela para interessados. Para quem tem interesse em saber quem Ele é. Para quem tem coragem de dizer não para algumas coisas. Deus não se revela aos religiosos. Eu preciso entender esse amor, cara. Para viver um avivamento, eu preciso entender esse amor. Não espere, comece a viver. Comece a gastar tempo da sua vida em oração. Comece a gastar tempo com palavras como o Theo falou aqui. Eu creio naquilo que o Theo disse. Se você pegar o meu iPad e as profecias, desde que quando eu e Iraci convertemos, tudo que aconteceu hoje, tudo que está acontecendo e as coisas que ainda vão acontecer, eu tenho escrito de pessoas que eu ouvi ao redor do mundo, pessoas que eu ouvi, até índio, até um cacique profetizou na minha vida. Está tudo escrito aqui. Quando eu estou mal, cara, o dia que eu estou mal, que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, de orar, de fazer nada, eu começo a ler as profecias. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor, faze ela conhecida. Eu não preciso só sentir, eu preciso conhecer o amor de Deus. Eu preciso entender o amor, porque eu posso esquecer o que eu sinto, mas nunca vou esquecer o que eu entendi, meu irmão. E eu vou ficar um velhinho chapado. Eu não vou ficar um velhinho sentadinho ali discutindo teologia, não. Eu vou ficar um velhinho chapado. Porque, né, alguém me disse: Luiz, fica tranquilo, à medida que você vai envelhecendo, você vai diminuindo assim, a intensidade de buscar Deus. Porque, não, cara, eu não conhecia nada, eu já buscava. Agora que eu conheço, agora que eu sei que é capaz, agora que eu leio a Bíblia, que as escrituras ficaram claras para mim, meu Deus, agora que eu ouço a sua voz no meu interior, Ele dá sinaizinho, Ele fica brincando com a gente o dia inteiro, dando sinalzinho. Às vezes nós saímos, né, amor? Sai eu e Iraci, nossos filhos, para comer alguma coisa lá em Itajaí. A gente sai, daí daqui a pouco eu saio. Eu saio dali, irmão. Aí eu fico lá de longe, eu só ouço eles falando. Eles não estão mais aqui. Pode falar com ele, não responde. Eles começam a falar, eu digo: hã? Aí eles começam a rir na mesa de mim. Mas eu saio mesmo. Por quê? Porque alguém diz: não, você precisa desligar um pouco. Como é que desliga, irmão? Onde é que desliga?
É uma grande alegria ter você aqui. Prepare-se para uma ministração que pode transformar sua vida. Abra seu coração e esteja receptivo à palavra de Deus. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com outras pessoas. Como é que desliga? Ele é carinhoso, amoroso, generoso, presente, Emmanuel. Como é que você diz, não, você fica aqui que eu vou no banheiro? Como é que você fala? Você fica aqui que eu vou no banheiro agora, Jesus. Não te mete na minha necessidades fisiológicas. Como que você desliga? Como que desconecta? Como? Me explica, porque eu não sei. Faz 28 anos que eu vivo com ele e eu não sei desconectar. Eu não sei como é que faz. Às vezes eu estou num lugar, mas eu não estou. Eu não estou falando para você achar que eu sou espiritual, porque não tem coisa mais espiritual do que ser gente. Quando você chegar na eternidade, você vai olhar no lado direito, você vai ver um anjo? Não, você vai ver um homem. Um homem que venceu a morte e o inferno. E você não vai ver um troféu na mão dele, você vai ver uma cicatriz. Porque troféus sinalizam que você aprendeu, diplomas sinalizam que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam que você venceu. E ao vencedor está ali. Você não vai ver um anjo com asinha nas costas, você vai ver um homem que venceu como homem. Então não é pecado ser homem. Não é pecado ser gente. É que a gente permitiu que as pessoas criassem expectativas na gente. Não, irmãos. A pior sentença que você vai ouvir na sua vida, espero que você não ouça, e a minha oração é que ninguém ouça. A pior sentença que você pode ouvir na sua vida um dia é: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Não é eu quero divórcio, não é você está desempregado, não é sai daqui eu te odeio. Não, a pior sentença que um homem pode ouvir na sua vida é: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então nós vivemos isso, nós somos chamados para viver isso. Talvez alguém me perguntou, um jovem me perguntou esses dias: pastor Luiz, como é que vive esse negócio? Porque, irmão, é uma luta de vaidades, a gente tem que tomar conta. O barco de Pedro, enquanto Pedro não pescou nada, não afundou. Ele parou o barco, foi lavar a rede, foi se preparar para o dia seguinte. Mas quando ele começou a pescar, é que a rede começou a rasgar e o barco começou a afundar. Por quê? Porque lidar com sucesso é muito mais perigoso do que lidar com fracasso. Homens não pecam e não caem porque estão em fracasso, caem porque estão em sucesso. Porque desconecta. Mas como é que faz, pastor? Irmãos, lembra quando Davi pecou? Quem lembra quando Davi pecou? Natan entrou, você lembra que Natan entrou na sala? E Natan disse: Davi, deixa eu contar uma historinha para você, mano. E ele disse: pode falar. Ele disse: deixa eu te contar uma história. Tinha um homem que tinha uma ovelha. Esse homem tinha uma ovelha e o outro homem tinha um monte de ovelha. Você acredita que passou um viajante? Eles pegaram a ovelha daquele cara que só tinha uma ovelhinha, mataram a ovelhinha. Davi surta, ele levanta do trono e diz: esse cara tem que morrer, e tem que devolver 4 vezes mais. Natan olha para ele e diz o quê? Esse cara é você. Agora, por que você acha que Natan falou de ovelha com Davi? Falou de pastor, falou de ovelha, falou de campo. Porque Davi, antes de ser rei, era pastor. Sabe o que Natan estava dizendo? Davi, hoje você tem uma cabeça de rei, mas você perdeu o coração de pastor. Natan estava dizendo o seguinte: quando você tinha um coração de pastor, você metia a mão na boca do leão e tirava a ovelha da boca dele. Agora você empurra a ovelha para morrer primeiro. Sabe? Então como é que eu faço, pastor? Cresça, cara. Meninos, meninas, por favor, estudem, cresçam, se preparem. Deixa a tua cabeça bugar. Se torne uma das pessoas mais inteligentes da face da terra, mas nunca tire o seu coração da mão de Jesus. Não entregue a outro o seu coração. Não entregue a mais ninguém o seu coração.
Por isso que quando Davi precisou voltar, ele tirou a coroa da cabeça. Você está me entendendo? Ele tirou a coroa da cabeça e foi para o deserto. O que é que ele pediu para o Senhor? Cria em mim um coração. Ele não pediu uma cabeça. Por quê? Porque a cabeça já estava ungida. Quem ungiu a cabeça de Davi? Foi Samuel. Mas quem ungiu o coração de Davi? Foi Urias, aquele servo leal. Quando Davi pediu, me dá um coração puro, eu quero crer na minha imaginação santificada que ele estava pedindo um coração que nem o do Urias. Então, cara, vai crescer, cresce, estuda, enriqueça, se torne alguém muito famoso, conhecido. Não tem pecado. Tem pecado? Não tem pecado nisso. Querer ser grande é pecado? Não, mas tem um caminho para ser. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Não é o problema, não é querer ser, é o caminho que nós pegamos para nos tornar. Pegou isso no seu espírito? Seja grande, tenha recursos, tenha posses, seja um provedor de nações. Eu oro para que você prospere. Se eu estou aí, eu levanto a mão. Eu oro para que você prospere, para que você financie missões. Eu tenho pessoas hoje, pessoas ricas que andam perto de mim, pessoas que eram pobres, e eu fiz votos com elas. Eu digo, eu vou ganhar almas e vocês vão ganhar dinheiro. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro, quem foi chamado foi vocês. Fica com a mão levantada aí, não pede não, que o banco está aberto. Eu disse para elas, eu não fui chamado para ganhar dinheiro, quem foi chamado foi vocês. Eu fui chamado para ganhar vidas com o dinheiro de vocês. Eu digo para elas, se vocês entenderem que vocês vão prosperar e vão enriquecer, e eu vou usar o dinheiro de vocês para fazer a obra do Senhor no mundo, irmãos, essas pessoas hoje cuidam de mim financeiramente. Eu nunca peguei nada com a minha mão. Eu estou aqui falando para vocês. Carros, nós contamos até 54 que nós ganhamos, mas a gente só tem um, a gente só precisa de um. Você está me entendendo? Casas, essas pessoas financiaram a obra de Deus na minha vida. Por quê? Por quê? Porque o voto que eu fiz com Deus, com elas, eu disse, eu não quero o dinheiro de vocês, eu quero que vocês dêem o dinheiro para mim fazer a obra de Deus. Deixa eu te falar, o problema é que à medida que vai crescendo, a gente vai trocando avivamento por animação. À medida que vai crescendo, a gente vai fazendo pequenas concessões. Eu sei que Deus não me chamou para ganhar dinheiro, por isso que todo dinheiro que bate na minha mão eu tenho que gastar logo. Eu vou gastar tudo, irmão. O anticristo vai passar o cartãozinho assim lá na conta do meu van, na conta do Luiz Emílio, não vai ter nada, eu gastei tudo, não tem nada para ele, vai ficar tudo na obra. Eu tenho 36 livros escritos, 5 são best-seller. Eu não uso o dinheiro do livro para mim, é tudo para a obra. Por quê? Porque é o meu voto. Olha onde eu como com os meus amigos, olha onde eu estou. Olha, que beleza, irmão. É fácil viver com Deus, mas também é fácil traí-lo. Não há limites para Deus se prosperar, querido. Deus quer fazer. Eu falava lá no Mevan, quando nós começamos o Mevan, eu disse para eles, olha, eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Quem foi chamado foi vocês. Mas eu vou ganhar vida com o dinheiro de vocês. Aí eles perguntam, pastor, mas o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? Aí alguém pode dizer, é ser pastor. Eu digo, quem te deu essa empresa? Mas a minha empresa é um carrinho de pipoca. Não interessa, quem te deu? O que torna as coisas espirituais é a fonte de onde ela saiu. Porque eu conheço empresários que foi Deus que deu a empresa, e conheço pastores que não foi Deus que deu a igreja. O que torna você espiritual é a forma que você comunica aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu estou ouvindo glória a Deus lá atrás, lá de gente apavorada lá. Deixa Deus te pegar, irmão. A minha oração é que isso caia na sua cabeça, porque em alguma parte da sua vida, se você quer viver um avivamento, você vai ter que escolher entre liberdade e segurança. Alguém me disse assim, Luiz, você está ficando velho, cara, você tem que fazer um pezinho de meia.
Daqui a pouco, ó, você tem 60, 70, 80, 90, vai dando idade aí, meu filho. Daqui a pouco você não tem nenhuma casa para morar. Eu digo, meu irmão, se na minha velhice eu tiver que mendigar, então não foi para Jesus que eu trabalhei. Porque aqui na minha Bíblia diz, fui moço e agora estou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ei! O único lugar que você tem segurança e liberdade é em Jesus. Porque senão você está sempre escolhendo entre segurança e liberdade. O homem trabalha pela estabilidade, não pela liberdade. Pássaro de gaiola, o gato não come, mas ele também não voa. Peixe de aquário. Alguém me disse, meu Ivan está pescando de aquário, não está não? Eu digo, não, no aquário nós não pescamos, nós quebramos. Irmão, você acha que um peixe de aquário, raciocina comigo, Rodolfo, o peixe de aquário, a água está na temperatura certinha para ele. Ele é coloridinho, bonitinho, não é? O dono vai lá e bota a comidinha 2 vezes por dia e só está assim, ó. Você passa pela sala e ele segue você. Agora você acha que um peixe de aquário vai dar paz do Senhor para um peixe de mar aberto, irmão? Não dá, irmão. Porque ele não precisa lidar com o predador. Quando ele vê um peixe de mar aberto, ele diz, isso aí é um tubarão. São perdidos. Essa é a diferença de quem vive em liberdade. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos ter estabilidade. Eu estou dizendo que você não pode comprometer a liberdade por causa da estabilidade. Deixa Deus fazer. Você foi chamado para quê? O que está escrito em Gênesis? O horário, tiraram o horário dali, não tem horário, Felipe? Tiraram o horário dali, ó. Bota o horário dali. Bota o horário da janta, pelo menos. O que é que diz Gênesis? Dá para botar a Bíblia ali? Dá para botar a Bíblia? Bota Gênesis 1, 27 e 28. Olha o que diz Gênesis 1, 27 e 28. Coisa linda. Tempo esgotado. Gênesis 1, 27 e 28, aleluia. Oh, glória a Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, versículo 28. E Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a... Deus deu 3 ambientes para o homem dominar. Ele diz, domina no céu, domina na terra e domina no mar. Por isso que o homem cria máquinas para andar na terra, para andar no mar, para andar no ar, porque o homem tem domínio sobre esses ambientes. Só que Deus nunca deu para o homem a capacidade de dominar outro homem. Deus nunca disse, domine sobre outro homem. Influenciar não é dominar. Despertar não é dominar. Ativar, empoderar, destravar não é dominar. Por isso que em todos os lugares onde homens estão dominando outros homens, nesses lugares não tem relacionamento com Deus. Porque aonde o regulamento é forte, o relacionamento é fraco. Deus não é um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento. Se você empodera no relacionamento, se você ativa o relacionamento, não precisa de regras. Todo mundo vai obedecer.
E Deus disse: multiplicai, frutificai, sujeitai a terra. Mas Deus colocou o homem no jardim, não foi na terra toda, foi só no jardim. Ele formou o homem do pó da terra e colocou no jardim, para cultivar o jardim. Mas a primeira atitude do homem não foi plantar o jardim, foi colher no jardim. Porque quem plantou o jardim foi Deus. O lugar que Deus governa é sempre Deus quem faz primeiro. E por isso eu não posso fazer a obra de Deus, porque é Deus que governa. Eu sou cooperador. Eu coopero com aquilo que meu Pai está fazendo. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, me chamou para estar com Ele. Então por que você trabalha? Porque é impossível estar com Ele e não se envolver com aquilo que Ele está fazendo na terra. É impossível. E Deus disse: multiplique. Qual era a ideia original de Deus? Subjugue a terra. Ou seja, aqui no Éden você vai ter relacionamento comigo. Aqui você está comigo, é eu e você. Agora você vai pegar isso que você aprende comigo aqui e você vai levar sobre toda a terra. Você vai sujeitar toda a terra a esse mesmo sentimento. Era isso que Deus desejava, irmãos. Isso é avivamento. Agora nós só podemos viver isso com um espírito de compaixão. Porque como é que eu vou sair daqui depois de 4 dias, 3 dias, fui ativado, fui ministrado, tenho um monte de anotações, tive alguns sentimentos. Para alguns nasceu o espírito da revelação, para alguns vão começar a profetizar, é normal. Para onde eu vou levar isso? Você vai levar para o lugar que você foi inserido. Amém, irmãos? É o lugar que você foi inserido. Você trabalha com viagem na sua agência, você trabalha no comércio, é no seu comércio, você multiplica o que você vive no Éden com Deus. Agora, se nós não tivermos um espírito de compaixão, uma vida de oração, lágrimas pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos irmãos, se nós não tivermos uma responsabilidade coletiva, uma compaixão plural, uma misericórdia corporativa, nós vamos morrer. Porque eu vou buscar Deus, vou buscar Deus, vou buscar Deus, vou buscar Deus, mas eu não desago em lugar nenhum. Eu não desago em lugar nenhum. Você foi daqui, você é cheio para quê? Para que Deus me unge? Está na Bíblia para quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. Se eu não entender o para, eu não deveria buscar a unção. Uma igreja que não está disposta a criar um ambiente de avivamento, ela não deveria receber novos membros. Se nós não estamos dispostos a criar ambientes de compaixão, e alguém já disse isso, que os cristãos são mais culpados por não ter avivamento do que os pecadores por não se converterem. Já foi falado aqui hoje, uva amassada você faz o quê? Vinho. Azeitona amassada você faz o quê? Rosa amassada você faz o quê? E homem amassado nasce o quê? Nasce avivalistas, irmãos. Nasce homens ungidos, mulheres ungidas. Por favor, não seja tentado a acender o seu próprio fogo. Não seja tentado a acender o seu próprio fogo. Há um fogo sobre essa nação. Há uma promessa sobre o Brasil. O Brasil é um celeiro, irmãos. A gente anda nas nações aí. Você sabe disso, Rodolfo? Onde a gente vai, irmãos, em qualquer lugar do mundo, põe uma camisa da seleção brasileira para você ver o que acontece. Todo mundo ama o Brasil, ama os jogadores de futebol do Brasil, ama a cultura do Brasil. Parece que só nós desprezamos o que temos. E você sabia que antes de o Brasil chamar os seus patriotas, as pessoas que nascem aqui de brasileiros, os portugueses já nos chamavam de brasileiros? Você sabia disso? Você sabia que antes de o Brasil ter o nome de Brasil, os portugueses já nos chamavam de brasileiros? Por causa da exportação do pau-brasil, que era vermelho por dentro como brasa, e brasileiro significa exportadores de brasa.
Você carrega no nome uma sentença de levar fogo para as nações. Você carrega no nome. Amém, irmãos? Alguém me pergunta, por que tem avivamento no lugar e não tem no outro, pastor? Porque avivamento não está em lugar, está em alguém. E quando esse alguém chega e começa a botar para fora aquilo que Jesus colocou para dentro, avivamento está em pessoas, irmãos. E eu vou te falar uma coisa séria: alguém carrega o que você está buscando. Não, meu negócio é com Deus. Não, o que você busca, Deus já entregou para alguém. Como assim, pastor? Por isso que o relacionamento é importante. Irmãos, eu recebi oração de tanta gente. Eu me lembro que em 2003 eu estive em São Paulo, no Bom Retiro, na igreja do pastor Jabes de Alencar, numa conferência do David Robson, onde o David Keeler estava traduzindo. E eu sentei ali 3 dias aprendendo sobre oração em línguas e vida no Espírito. Irmão, a gente lá no sul não tinha muita coisa assim, não era circuito, né? Não passava muita coisa lá, né? Tudo que era de bom e de ruim no evangelho acontecia São Paulo, Rio ou Belo Horizonte. Então a gente pegava o carro e vinha atrás das conferências. Quantas vezes eu sentei em Lagoinha, ali em cima, fiquei ali recebendo, embarcava no carro e ia embora. Quantas vezes eu vim em conferências, Som da Chuva, Fogo e Glória. Quantas conferências eu já fui, irmão. Naquele dia, David Robson, 2003 foi isso. Eu estava ministrando, ele parou na minha frente, ficou olhando assim, começou a chorar e disse: Deus colocou uma medida de graça em você. Olhou para mim e disse: e sabe o que é mais lindo? É que você não merece, mas Ele deu. Cara, acabou aquela conferência, nós estávamos em 3 pastores. Eu sentei no banco de trás do carro, irmão. Eu chorei até em casa, eu não consegui dirigir. Quem levou o carro foi o pastor Lápio e o pastor Saulo. Eu cheguei em casa, eu me tranquei, eu fui buscar Deus. Sabe, nós temos tanta fartura hoje, que parece que a gente vulgariza um pouco. Parece que a gente perdeu um pouquinho do temor, de tanta fartura de pão que tem. E quando tem muito pão, irmão, a gente não junta os 12 cestos que sobram. Quando tem muita palavra, muita internet, você baixa tudo hoje. Sabe que eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação. Eu nunca abri a Bíblia e disse: Deus, me dá uma palavra para me pregar. Nunca. Eu sempre fui nele. E ele dizia: você sabia que está escrito isso que você está falando? Ah, diga aonde? E foi assim que eu aprendi. Sabe, tem uma voz gritando dentro de você, dizendo: eu quero fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Esse avivamento, irmãos, quando ele bater na sua casa, na sua vida, ninguém vai ficar de pé, meu filho. Ninguém, eu te garanto. Você vai acordar no meio da noite chorando. Seus banhos vão ser diferentes. Seus almoços vão ser diferentes. Bom, eu sei o que eu estou falando para você. Eu não estou aqui contando historinha não, para você achar que a gente é espiritual, que eu e Iraci somos espirituais. Mas tem dia lá em casa que na maioria das vezes a gente nem almoça. Ela entra num quarto e eu entro no outro, e aí fica, e ela fica lendo e eu fico lendo. De vez em quando ela vem mostrar uma coisa, de vez em quando eu vou lá mostrar uma coisa. Ela tem o tempo dela com Jesus, eu tenho o meu. E ela certamente está orando: Senhor, cuida do teu filho, né? Abençoa ele, que é eu. E eu digo: Senhor, cuida dessa mulher, Jesus, abençoa ela. Sabe, hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo sobrenatural na nossa vida. Irmão, cada enxadada é 10 minhocas. Tudo que você faz parece dar certo. E você vai acostumando com a glória de Deus. Sabe, se você não nutrir isso todos os dias, se você não voltar para o mesmo lugar todos os dias, irmãos, todo mundo quer dar alguma coisa de presente para a gente. Sabe, faz tempo que eu não compro nada para mim.
Eu não sei o que é comprar um carro, um relógio, um sapato. Todo mundo me dá alguma coisa. Você vai acostumando, sabe, nesse lugar. Cara, tudo que você tem que fazer é só buscar a Deus. E parece que é tão simples e tão fácil que daí você não faz mais. As pessoas chegam a oferecer dinheiro. Se eu mostrar meu celular, você assusta. As pessoas chegam a oferecer dinheiro. Eu te dou tanto para você vir aqui numa noite. Sabe, por que eu estou falando isso para você? Porque tem um fogo, irmãos, que ninguém pode comprar. Tem uma unção que você não pode negociar ela, não. Tem um lugar em Deus que esse lugar você não pode dar para ninguém. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria sobre toda a terra, mas ele se escondia para orar. E sabe como eu lido com isso? Quando eu sou tentado a aparecer, eu me escondo. E quando eu sou tentado a me esconder, eu apareço. Para sempre andar na contramão daquilo que a minha alma deseja. Deus tem muito para fazer no Brasil nos próximos dias, irmãos, e talvez nos próximos anos. Mas a nossa terra seca precisa clamar por chuva. Nós precisamos clamar por chuva. Talvez você está dizendo assim: pastor, quantos de vocês têm livros prontos que nunca escreveram, que nunca lançaram? Quantos de vocês têm livros nas gavetas que nunca lançaram? Quantos de vocês têm pregações que nunca pregaram? Quantos de vocês têm ideias para dar para essa geração que nunca deram porque se intimidaram? Está chegando o tempo, irmão. Está chegando o tempo. Eu quero trazer esperança para você hoje e dizer assim: está chegando o tempo que o peixe vai começar a pular dentro da sua rede. Pastor, mas o senhor está falando de avivamento. Por que secou tanto? Por que parou os avivamentos no mundo? Irmão, os avivamentos não pararam por causa dos exageros, pararam por causa dos controles. Pararam porque alguém quis controlar aquilo. Alguém quis pegar aquela água. Olha aqui, sabe por que essa água, se você já viu uma água sabe por que essa água tem prazo de validade? Você lê, não, prazo de validade na água. Mas se você olhar bem, tem prazo de validade na tampinha, costuma ser. Por que ela tem prazo de validade? E ela tem um rótulo também. Por quê? Porque ela está presa. Se ela estivesse correndo de uma cachoeira, irmão, ela não tinha prazo de validade. Mas toda a unção que você prende, você está dando dias para ela. Todo o avivamento que você prende, você está dizendo: vai durar até tanto. A conferência termina daqui a alguns minutos. Cara, mas o que Deus expandiu dentro de você nesses dias. Por favor, irmão, tira a tampa e sai despejando nas nações, por favor. Despeja nos seus vizinhos, despeja na sua escola, despeja na faculdade, despeja no seu trabalho. Não coloque prazo de validade em nada do que Deus te deu, porque se Deus é eterno, eu também sou eterno. A unção é eterna, a glória é eterna, a presença é eterna e a vida é eterna. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia, aleluia. Pastor, mas está difícil. Olha o Brasil como está. Ei, em tempos difíceis nascem os homens criativos. Quando o faraó mandou matar os meninos, estava nascendo Moisés. Quando Herodes mandou matar os meninos, estava nascendo Jesus. Eu estou com muito entusiasmo nesses dias. Os dias são difíceis, mas Deus tem os seus homens e as suas mulheres guardados para esses dias. Para encerrar, para a gente ir embora, Gênesis 41, versículo 53 em diante, diz que quando toda a terra do Egito começou a ter fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia: vai a José
E o que José disser para vocês, vocês fazem. E a Bíblia diz: estando a terra do Egito com fome, José abriu os celeiros. Ei, eu oro por homens que estão armazenando, para na hora certa. Ei, Faraó não vai poder te ajudar, Brasília não vai poder te ajudar, amém? Executivo, judiciário, legislativo, ninguém vai poder te ajudar. Por isso, espere do único lugar que pode te ajudar. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, o povo clamou a Faraó. Faraó não podia fazer nada, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: Faraó governa no tempo de fartura, porque no tempo de necessidade, só quem governa são homens de revelação, homens que falam com Deus, escutam a Deus. Aleluia. Faraó não vai poder te ajudar, não vai poder. Então eu oro para que você abra os celeiros nos próximos dias, para todo o armazenamento que você fez aqui nesses dias, para tudo que você guardou aqui nesses dias. Fica de pé comigo, deixa eu orar com você. Aleluia. Pastor, mas só eu crente lá em casa. Ei, eu te falar uma coisa: tinha 5.000 para comer, 12 para servir e um só para ofertar. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Pastor, mas não tem muita gente, nós somos uma congregaçãozinha pequena. Deixa eu te falar, o Mevan começou atrás de um bar com 14 pessoas, eu, minha esposa, meus filhos e alguns visitantes. 14 pessoas atrás de um bar. Nós não tínhamos microfone, o nosso púlpito era uma mesinha e um vasinho de R$1,99. E quando alguém errava as bolas de sinuca lá no bar da frente, eles falavam palavrões. E eu pedia perdão, gente. É que a gente não tem como isolar esse som. Mas a gente foi armazenando. E quando o povo começou a clamar por fome, e vai haver uma fome sobre a terra nos próximos dias. Amós capítulo 8 versículo 11, ele profetizou que nos últimos dias haverá uma fome sobre a terra, e não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Muitos andarão errantes de mar em mar, procurando a palavra, mas não encontrarão. E você armazenou, e você guardou, e você protegeu a unção. Sabe, eu não trabalho mais para crescer. Não, pastor, não, eu trabalho para proteger a unção, para não perder a simplicidade, não perder aquela essência, aquela coisa gostosa. O dia que você não chorar mais de paixão por almas. Homens de Deus não buscam palmas, eles buscam almas. Se prepare para os próximos dias. Você vai ter que abrir os celeiros em muitas cidades, em muitas gerações, em muitos lugares. Pastor, mas eu não sei muito, mas o que eu tenho não é meu. O que eu tenho é para servir. Pastor, é só um pouquinho. Nós somos só em 20 pessoas. Às vezes se reúne numa célula lá, 20 pessoas. Ei, se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Porque o que destrói a geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. E como nós um dia, nós vamos chamar para frente agora. Você não vai vir para receber não, você vai vir para dar. Tem um tapetão aqui na frente, tem no corredor. Você vai procurar um lugar nesse chão aqui. Você vai dizer: Deus, me aviva. Olha aqui para mim, enquanto você vem. Deus, quando criou a terra, veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.